Ah, como é linda, os seus olhos são pombas. Como você é belo, meu amado. Ah, como é encantador. Verdejante é o nosso leito. De cedro são as vigas da nossa casa. De cipreste os caibros do nosso telhado. Capítulo 2. Sou uma flor de Saron, um lírio dos vales. Como um lírio entre os espinhos é a minha querida entre as jovens. Como uma macieira entre as árvores da floresta é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em me sentar à sua sombra, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou ao salão de banquete, o seu estandarte sobre mim é o amor. Por favor, sustentem-me com bolos de passas, revigorem-me com maçãs, pois estou doente de amor. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, e o seu braço direito me abrace. Filhas de Jerusalém, eu as faço jurar, pelas gazelas e pelas corças do campo, não despertem, nem acordem o amor, enquanto ele não o quiser. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui reunidos hoje, nessa manhã, porque o Senhor assim o quis, e nós te pedimos, fala conosco, que a tua palavra possa encontrar um espaço no nosso coração e que nós possamos ser transformados pelo poder que vem do Evangelho. Esteja aqui conosco nesse tempo, é o que nós pedimos, no teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, podem se sentar. Provavelmente, na verdade eu queria dizer com certeza, o amor é o tema que mais vira poema por aí. Você tem poema por uma série de coisas, mas amor é tema de poesia. O amor é declarado por uma série de autores, de Camões, a Drummond, a Shakespeare. Eu fui pesquisar poemas de amor e eu encontrei uma centena desses poemas. Eu pensei em começar com alguns, mas na verdade são tantos e tão diversos, com tantas perspectivas, que vale a pena dizer só o seguinte: o amor, ele é alguma coisa que é tão relevante na vida humana, ele ocupa um espaço tão significativo no coração humano, que ele vira poema, ele vira canção, ele vira declaração daqueles carros de som super constrangedores que chegam no lugar e falam: fulano de tal, cicrano tem uma declaração para você, e aí começa a tocar uma música chinfrim no fundo, e o amor vira declaração. O amor, ele vira celebração, a gente faz festa por causa do amor. Aqui a gente pode pensar no amor em suas múltiplas formas. A gente celebra o amor romântico no casamento, a gente celebra o amor por um filho num chá de bebê, numa festa de aniversário, a gente celebra o amor pelos amigos quando a gente compartilha momentos felizes com aquelas pessoas. Enfim, o amor e suas muitas formas, os seus muitos objetos de afeto, ele ocupa um lugar que é indiscutível no espaço da existência humana. É provavelmente, e de novo eu digo provavelmente querendo dizer certeza, mas eu não quero ser tão categórico, o sentimento sobre o qual a gente mais gasta tempo refletindo. Isso tudo é importante porque a gente hoje vai conversar sobre esse livro que fica escondidinho lá no nosso Antigo Testamento, meio guardado entre grandes livros poéticos que a gente tem ali, e que a gente lida com ele meio que quase a contragosto às vezes. Na história, não só da igreja, mas também do povo de Israel, muita discussão foi feita sobre por que esse livro está aí no meio dessa história. Por que a gente tem um poema de amor no meio da escritura? E ele está lá porque ele tem de estar lá. A palavra de Deus é aquilo que Deus quis nos revelar. Pela sua boa vontade, ele inspirou autores durante muitos e muitos séculos para nos ensinar. E é exatamente o que o Senhor quer fazer essa manhã comigo e com você. A gente vai conversar sobre esse livro que é Palavra de Deus e que traz um desafio ou outro, e a gente vai encará-lo aqui agora juntos. O primeiro desafio pode ser sobre a autoria, e alguns vão discutir sobre quem escreveu. A gente não vai, tá lá, foi Salomão mesmo. Salomão escreve esse poema de afeto. E esse poema, ele tem esse nome, Cântico dos Cânticos, num tipo de superlativo comum no idioma dos hebreus, que a gente vê em outros lugares. A gente fala sobre Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
essa é a imagem de aquele que é maior do que todos os outros de sua mesma categoria. Então, o Cântico dos Cânticos é o poema de amor definitivo, é a declaração última, é a melhor canção, a canção mais sublime. Essa é a pretensão do tema do livro. E sobre o que esse livro fala? Aqui reside provavelmente o maior desafio quando a gente está lidando com isso aí. Essa semana eu fui conversar com o pastor Silvio sobre isso. Falei, bom, vamos pregar sobre o Cântico dos Cânticos, e a gente vai pregar porque a gente prega a palavra de Deus e toda ela, não só os textos fáceis. Isso é desafiador para o pregador. Quando a gente sobe aqui para pregar e a gente precisa lidar com textos que são difíceis, isso move a gente na direção de ter que se preparar melhor, estudar mais. Isso é muito importante. E aí eu fui olhar comentários bíblicos sobre e tudo mais, e a gente tem basicamente duas interpretações possíveis. Uma de que o texto de Cântico dos Cânticos, ele é um poema de amor, e só isso. Ele é uma declaração de amor, é um retrato de como deve ser o relacionamento romântico entre um homem e uma mulher, como isso leva a casamento e então relação sexual, e qual é o propósito disso nessa história toda. A outra interpretação é que esse texto, ele é uma metáfora sobre a relação, primeiro de Deus com o seu povo e depois de Cristo com a sua igreja. E só isso. Aí eu olhei os comentários que estavam indo para um lado e para outro e falei com o pastor Silas assim, e aí? Porque um ou outro, a gente é obrigado a escolher uma coisa ou outra coisa, que não estou muito confortável com isso, me parece a coisa mais lógica. Aí ele falou assim, não, mas não é isso. Graças a Deus, que bom, porque a verdade é que esse texto ele está falando das duas coisas. Tanto ele está falando sobre esse relacionamento romântico, conjugal, sexual, quanto ele está falando do relacionamento de Deus com o seu povo, de Cristo com a sua igreja. Essas duas realidades, elas se conjugam dentro desse poema, o poema máximo do amor. E a gente, caminhando nessa exposição, a gente vai perceber justamente isso. As lições têm a ver com essas duas coisas. Quando a gente chegar na aplicação, a gente vai poder conversar melhor sobre isso. Eu quero te convidar a voltar lá no texto, para que a gente então, nesse pequeno trecho do livro que a gente leu, a gente possa aprender algumas lições que ele deixa para a gente. Primeiro, lá no capítulo 1, nos versos 15 a 17, a gente tem uma primeira marca desse amor que está sendo registrado aqui. Ele é um amor de afetos declarados. O verso 15 diz assim, e aqui é o amado falando, como você é linda, minha querida, como você é linda, os seus olhos são pombas. Então a amada retorna, como você é belo, meu amado, como é encantador, verdejante é o nosso leito, de cedro são as vigas da nossa casa, de cipreste os caibros do nosso telhado. A primeira coisa que a gente vê aqui é um amor que declara os seus afetos, que expõe para o outro aquilo que sente, que diz claramente o que está se passando ali dentro, quais são as impressões que tem sobre o outro. Esse afeto ele não fica restrito ao espaço da imaginação, mas ele chega no ambiente da declaração. Ele precisa ser dito, precisa ser falado. No verso 1 do capítulo 2, a gente tem os efeitos da declaração desse afeto. A amada diz assim, eu sou uma flor de Saron, um lírio dos vales. O que acontece depois da declaração de afeto é que aquele que é objeto de afeto, então se sente valorizado, encontra em si beleza, valor. Quando a gente escuta alguém que a gente se importa, alguém que a gente ama, elogiando a gente de alguma maneira, e notem, isso não é exclusivo do espaço do casamento, mas isso acontece em todas as relações. Imagina só, você é filho e escuta seu pai te fazendo um elogio. Então isso te valoriza, você se sente de alguma maneira orgulhoso de si, há ali um sentimento positivo de valor. Quando você está na faculdade, no trabalho, o seu chefe, o seu professor te elogiam pelo seu desempenho, então aquilo encontra um lugar legal no seu coração. A gente, a partir do que o outro tem para nos dizer, a gente consegue repensar coisas que tem ali dentro meio bagunçadas. Quando a gente não se acha lá grandes coisas e alguém nos elogia, isso encontra um valor importante na gente. A verdade é que o oposto também acontece. Quando a gente ouve uma crítica muito dura, especialmente de gente com quem a gente se importa, então isso encontra um lugar lá no nosso coração de desconfiança. Será que isso aí é verdade mesmo? Isso é importante. Essa reação a afetos e desafetos que são declarados, elas são
muito significativas para que a gente forme a nossa identidade, a gente perceba quem a gente é. É basicamente por esse processo que as crianças crescem e se tornam adultos que são alguém. É a partir das coisas que elas vão escutando, tanto de coisas positivas que são faladas para ela, quanto de coisas negativas que elas vão ouvindo também. É importante a gente ter isso em mente, porque nas nossas relações de amor e, de novo, as nossas várias relações de amor e relacionamento, esses afetos precisam ser pensados e declarados do jeito certo, assim como os desafetos, no sentido de críticas e observações ao outro, também, para que a gente saiba valorizar o que precisa ser valorizado e apontar as coisas que precisam ser mudadas da melhor maneira possível. Quando a gente segue no texto, a gente então percebe que essa declaração de afeto gerou alguma coisa e ela gera um ambiente onde eu reforço e exalto os valores do outro. Então, o amado, diante da declaração da amada de que ela é como uma flor, ele diz assim: como um lírio entre os espinhos, é a minha querida entre as jovens. Ele ainda valoriza um pouco mais. No verso 3, a amada responde para ele: como uma macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra, o seu fruto é doce ao meu paladar. A gente tem uma exaltação do valor do outro num espaço que é bastante curioso. Ele vai seguindo uma cadência. Assim. Primeiro ela diz: eu sou como uma flor. Aí ele fala: não uma flor qualquer, mas uma flor que diante das outras, elas parecem espinhos. Elas perdem até o valor, porque você é a mais bela das flores. E aí ela responde: se eu sou uma flor, você é como uma árvore frutífera. Quer dizer, o relacionamento impõe esse lugar onde eu posso exaltar as boas qualidades do outro com segurança, com conforto, porque é mútuo, porque essa construção está sendo feita a dois e vai sendo numa crescente, vai sendo aumentada. Quando a gente segue, a gente vê que esse amor, ele sai desse ambiente da relação dos dois, mas ele vai para um espaço onde ele é público, onde ele é cuidadoso e onde ele é inebriante. A gente vê isso nos versos 4 até 6. Ele me levou ao salão de banquetes e o seu estandarte sobre mim é o amor. Por favor, sustente-me com bolos de passas, revigorem-me com maçãs, pois estou doente de amor. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça e o seu braço direito me abrace. A gente tem 3 características aqui nesse bloco de textos. Primeiro é que o amor, ele é público. Esse amor, ele sai desse espaço só dos dois, mas ele é declarado publicamente quando ela diz: ele me leva ao salão de banquetes. O seu estandarte, a sua bandeira está sobre mim, e é bandeira de amor. Os outros sabem do afeto que eu sinto. Esse afeto não é guardado só no meu coração, mas eu tenho o desejo de publicá-lo. Aí o efeito desse amor, ele é irresistível, ele é inebriante. Aqui há um drama poético, né? Me alimentem porque eu estou doente de amor. O amor me atinge de uma maneira que eu preciso que me sustentem, porque ele afeta todos os meus sentidos. O impacto do amor vai para todos os lugares, não é só emocional, mas físico também. Vejam que a solução para o sustento diante da doença do amor é o alimento. Eu preciso de recursos para continuar de pé, porque esse amor me atinge. Por último, esse amor é cuidadoso, é um amor que abraça, de braços que são postos em volta do outro, de acolhimento, de trazer o outro para perto. Por fim, no verso 7, a gente tem um refrão que vai se repetir em 4 lugares dentro do livro do Cântico dos Cânticos, e é um refrão importantíssimo que fala sobre o tempo do amor. O verso 7 diz assim: filhas de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas corças do campo. Não despertem, nem acordem o amor, enquanto ele não quiser. A amada aconselha aquelas que estão ouvindo o relato dela com esse conselho importantíssimo. O amor tem um tempo certo, há um momento oportuno para o amor. Assim como todas as outras coisas debaixo do sol, e essa lição a gente aprendeu lá em Eclesiastes. O amor tem também seu tempo. No momento oportuno, ele acontece. Na plenitude dos tempos, o amor ocorre. E é preciso respeitar o tempo do amor. Porque o bom amor experimentado num tempo ruim já não é mais bom amor.
porque as coisas precisam acontecer exatamente quando precisam acontecer. O amor tem o seu tempo oportuno. Dito isso tudo, como que a gente conecta essas coisas com a minha e com a sua vida? E é isso que a gente vai fazer agora em duas aplicações. A primeira delas tem a ver com esse aspecto de poema de amor que o texto tem, que é o seguinte: nossos afetos importam para Deus. Nossos afetos importam para Deus. Por que ter um livro na Escritura que fala sobre amor, sexo e casamento? Porque essas coisas são relevantes para aqueles que vivem diante de Deus. Não são acessórias, mas são coisas que fluem de ordenanças do próprio Deus. De onde o casamento surge? Surge da instituição que o próprio Deus faz. E isso é muito importante num tempo onde a gente vive um tipo de critério exagerado para tudo, no sentido negativo da coisa. A gente precisa ser crítico, irmãos. E nós, especialmente nós reformados, que temos esse viés histórico de criticar as coisas, a gente precisa ter um pensamento crítico sobre o que acontece no mundo. Isso é importantíssimo. Eu sempre digo isso para os jovens nos nossos encontros. A gente se reúne para aprender mais, não para botar conhecimento por aí, mas para poder ser mais efetivo na pregação do Evangelho. É para isso que a gente se esforça para aprender. Ou seja, a gente precisa ter capacidade de dialogar com as questões do mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive um momento histórico onde as pessoas querem problematizar coisas que não deveriam ser problematizadas. Aí, a origem do casamento agora é acordo econômico. Então, o casamento surge como uma instituição do Estado, uma forma de garantir a manutenção da propriedade privada, e pom. Só que a gente vai lá na Escritura e a gente vê lá no livro do Gênesis, lá no iniciozinho, quando as coisas estão sendo criadas, Deus dizendo assim: então o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa e eles se tornarão uma só carne. Meu irmão, minha irmã, é aí que surge, o casamento surge aí. Não tem nada a ver com terra, tinham dois, a terra era deles. Deus institui o casamento porque é o espaço onde Ele escolheu para que a intimidade humana aconteça de maneira última e plena. É no relacionamento romântico entre um homem e uma mulher que essa oportunidade de encontrar prazer no outro, e aqui eu estou falando de prazer sexual mesmo, é ofertado para os homens criados à imagem de Deus. Portanto, casamento, amor e sexo são presentes de Deus para os homens. Presentes de Deus para os homens. E é por isso que a gente precisa conversar sobre essas coisas à luz da Escritura, porque é só o próprio Deus quem pode nos ensinar e instruir sobre como expressar nossos afetos, sobre como viver nossa sexualidade, sobre como sustentar os nossos casamentos. Isso tudo vem da própria palavra de Deus. Agora, uma pergunta que é relevante, a gente não pode passar por ela sem responder, que é o seguinte: por que Deus escolhe um polígamo para falar de casamento? E antes do culto começar, eu estava ali falando com a Luísa, qual é a palavra para a pessoa que vive um relacionamento poligâmico? É polígamo mesmo? Porque se eu chegar aqui e falar errado, depois ela briga comigo. Aí a gente pesquisou ali e é polígamo mesmo. Então, por que Deus escolhe um polígamo para falar de casamento? Porque a gente sabe, Salomão teve 1000 esposas, e ainda assim, Deus o escolheu para escrever um poema de amor. A realidade é que, se a gente for olhar lá a história de Salomão, a gente vai ver um homem que começa muito bem intencionado, tendo a oportunidade de pedir para Deus o que quisesse, pede sabedoria. Ele vai exercer essa sabedoria de várias maneiras. Ele vai fazer ciência, ele vai ser um bom governante, ele vai ser um bom guerreiro, ele vai ser um bom artista. Salomão é quase que um homem vitoriano, quase um Da Vinci. O problema de Salomão reside exatamente na expressão da sua sexualidade, porque as 1000 mulheres de Salomão não vão ser para ele bênção, mas maldição. O problema da vida de Salomão é que ele esqueceu que Deus o estava chamando para uma entrega por inteiro, e as consequências de ter casado com tantas mulheres, e tantas delas nem mesmo eram mulheres do povo de Deus, vai surgir na vida dele, à medida que ele vai deixando de pouco em pouco afrouxada a experiência religiosa da nação, à medida que
a religião dessas mulheres vai entrando no meio da história. Sendo assim, a poligamia de Salomão não é celebrada pela Escritura, tanto quanto nenhuma outra poligamia o é. Todas essas expressões são expressões de homens pecadores que se desviam da vontade expressa de Deus desde o livro do Gênesis. Por que ainda assim Deus escolhe essas pessoas? Irmão, minha irmã, porque Deus é gracioso, escolheu a mim e a você. Quanto mais a esses. A gente conhece os nossos pecados. A gente pode até dizer assim: mas eu não sou polígamo. Que bom! Mas certamente você comete uma série de outros pecados, como eu também cometo. E ainda assim Deus escolhe a mim e a você. Deus escolhe a quem Ele quer para pregar a palavra dEle da maneira como Ele bem entende. E aí, quando eu estava consultando um dos comentários, o comentarista diz exatamente isso. Ele fala: por que Deus escolheu Salomão? Porque Ele pode usar quem Ele quiser. Porque Ele pode usar quem Ele quiser. E é curioso essa escolha, porque aí a gente pode fazer um contraste entre a vontade expressa de Deus através desse homem que registrou esse poema e a experiência dele de viver em desacordo com essa vontade e as consequências disso. Sendo assim, o amor, o afeto, a sexualidade, eles devem ser experimentados num contexto específico. Que contexto é esse? O casamento entre um homem e uma mulher. É nesse espaço onde a gente é convidado a expressar a nossa sexualidade. E isso é desafiador no tempo onde a gente vive. Porque a gente vive um tempo de sexualidade livre, onde o meu prazer está acima de qualquer reflexão, onde eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser, porque tudo aquilo que eu quero é o melhor que pode existir. Mas não é assim que as coisas funcionam. A melhor experiência que a gente pode ter é expressar os nossos afetos de acordo com a vontade do Deus que nos convida a viver para a sua honra e para a sua glória. O prazer, ele é muito mais prazeroso quando ele é feito diante da vontade de Deus. E pode ser que você pense assim: poxa, mas isso é difícil. É mesmo, é difícil mesmo. É complicado mesmo. Isso não é só complicado para os solteiros, não, que precisam lidar com a sexualidade sem a oportunidade do cônjuge. Mas isso é difícil para os casados também. Afinal de contas, a gente passa por a gente, como se eu fosse casado. Afinal de contas, vocês passam por tentações diárias, porque a sexualidade humana, ela não fica inativa quando você não está com sua parceira ou seu parceiro. Então, aí, quando eu estou em casa, beleza, agora eu tenho, então, libido, vontade sexual e tal, saí de casa, desativou, tranquilão, virei eunuco, aí volto para casa e voltou. Antes fosse assim, aí as coisas seriam muito mais fáceis, mas não é assim que a vida funciona. A expressão da sexualidade, ela continua sendo necessária, e é por isso que a gente é convidado a um processo de auto-sacrifício, saber que eu preciso restringir as minhas vontades, porque as minhas vontades me são danosas. Deus não dá ordenanças para o mal do seu povo, mas Ele institui mandamentos que são para a nossa preservação. Deus oferece tudo o que precisamos para que a nossa vida seja boa e prazerosa nele, e esse prazer só pode ser encontrado se ele for expressado da maneira certa. Para a gente fechar esse ponto, eu quero dizer mais duas coisas. A primeira delas é: o casamento, ele não é um acordo de negócios, mas ele é um pacto de amor. Isso é importante porque essa é outra expressão do nosso tempo. A gente não pode encarar o casamento como uma oportunidade de alívio sexual ou uma oportunidade de contrato social favorável. E muitas pessoas assim têm feito com o casamento. O casamento, ele é um acordo, mas a pauta desse acordo é o amor. É o meu compromisso em viver para o outro, o meu compromisso em me doar e cuidar do outro. Notem, eu não estou falando de um amor que é puramente sentimental, porque os sentimentos são, pela sua própria natureza, voláteis. Agora eu sinto e depois não sinto mais. O amor sobre o qual a gente está falando é um amor pactual, que vem de um acordo e compromisso. Para no dia que eu acordo de manhã e a minha vontade é matar meu marido ou a minha esposa, eu ainda tenho um compromisso de amor e afeto que foi pactuado publicamente diante de Deus e dos homens. E é por isso que os casamentos podem dar certo, porque o pacto é feito diante de Deus, e é Deus quem sustenta os casamentos. Por que a gente passa por tanto desafio no meio do povo de Deus, nesse mesmo tópico, tanto quanto os não crentes? Por que o divórcio entre cristãos não para de crescer?
Porque a gente esquece que não é na força do nosso braço, meus irmãos, não é na força do nosso braço. É na força do poder do Deus que sustenta os casamentos. Eu não sei como é estar casado. Eu não venho falar isso aqui como se eu tivesse essa experiência. Mas a realidade que a Escritura revela para mim e para você é: Deus nos sustenta em todos os nossos desafios. Ele me sustenta nos meus. Ele os sustentará nos seus enquanto casados. E isso não vem de uma experiência, vem da leitura da palavra de Deus. É a promessa do Deus que disse que cuidaria dos seus, e Ele cumpre as suas promessas. Em último lugar, para a gente fechar esse tópico, a gente precisa aprender a respeitar os tempos do amor. O amor tem os momentos certos para acontecer, e às vezes a gente quer acelerar as coisas. E aqui eu estou falando de todas as expressões de afeto de novo. A gente precisa aprender a quando declarar amor, a quando segurar amor. Por quê? Porque às vezes o amor materno é um amor insistente, e às vezes ele precisa ser um amor que dá espaço, quando às vezes ele precisa ser um amor insistente mesmo. Porque o amor conjugal precisa ser um amor declarado, mas às vezes precisa ser um amor que sabe respeitar o tempo do outro, que pode ser um tempo mais desanimado. Porque o amor da amizade é um amor que quer conviver, mas que sabe que se você estiver todo dia na casa do seu irmão, ele vai se irar contra você. É preciso aprender a respeitar os tempos do amor. Tem uma canção que eu gosto que fala assim: o amor precisa de sorte, de um trato certo com o tempo, para que o momento do encontro seja para dois o exato momento. Ele segue falando sobre várias outras coisas do amor, mas essa primeira expressão para mim é muito curiosa, e eu vou tirar o elemento sorte da história, e eu vou incluir aqui providência. O amor precisa de tempo providencial, aquele tipo de tempo onde as coisas acontecem como tem de acontecer. Como Cristo vem na plenitude dos tempos, o amor é expresso na plenitude dos tempos, e quando isso acontece, o momento é de encontro, e quando esse encontro acontece, então o amor pode ser realizado da maneira como assim deve ser. A gente fecha esse ponto e vai para a segunda aplicação, que tem a ver com o segundo aspecto do livro de Cantares. O segundo aspecto tem a ver com o casamento, e essa é a aplicação. O casamento é a metáfora oficial do relacionamento de Cristo com a sua igreja. O Senhor podia ter escolhido qualquer outro tipo de metáfora, mas Ele escolheu o casamento. Talvez metáfora não seja a melhor expressão, porque metáfora tem a ver com uma espécie de comparação discursiva, né? Eu estou usando um recurso discursivo para comparar uma coisa com a outra. Mas Paulo, quando escreve sobre isso, ele diz que o casamento representa a relação de Cristo com a igreja. É um mistério meio maluco. Por que é assim? Mas é assim. Aquela expressão de amor entre um homem e uma mulher, ela exprime a maneira como Deus se relaciona com o seu povo. A imagem da igreja como noiva de Cristo como noivo que nos vem buscar. É uma imagem cara à Escritura, e que, portanto, é uma imagem cara ao próprio Deus. Deus escolheu essa maneira. E aí, quando a gente olha essa pequena seção do texto que a gente acabou de ler, a gente tira algumas lições sobre como Cristo expressa o seu amor a mim e a você. Essas lições não são exclusivas desse texto, mas são lições de toda a Escritura. Mas aqui a gente consegue percebê-las muito claramente. A primeira coisa é que esse amor que Deus exprime por mim e por você é um amor declarado na cruz do Calvário. Deus declara o seu amor. Há um convite ali no texto para que a gente declare os nossos afetos. Deus assim o faz. Ele declara o seu afeto não só com um belo discurso, mas com uma ação transformadora, enviando o seu próprio filho para morrer no meu e no seu lugar. Esse amor, ele nos dá valor, ele encontra um espaço para nos dizer que nós agora temos coisas que importam. Que coisas? O próprio Deus habitando em mim e em você. Não é uma valorização de qualquer recurso interno que eu já tivesse, mas é a entrega de valor a mim e a você. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, então, dá para a gente o sentimento último e absoluto desse tipo de autorrealização, porque agora eu posso olhar para dentro de mim, perceber, de um lado, eu não tenho nada para oferecer. Eu estava brincando com as meninas hoje lá na aula dos adolescentes, né? A gente estava falando sobre por que Deus escolheu os patriarcas, né?
E eu falei, gente, eles não tinham nada para oferecer, porque se você vê Abraão, vagabundo, se você vê Isaac, vagabundo, se você vê Jacó, também, e por aí vai. Se você olhar para mim e para você, miseráveis pecadores, vagabundos que nada tem para oferecer. O que acontece então? Deus escolhe graciosamente gente pecadora, e então as valoriza. Como? Ofertando o seu Espírito para habitar em mim e você. A gente encontra então valor através desse amor. Esse amor, ele é publicado, é um amor que não fica guardado em quatro paredes, mas Deus o publica na cruz do Calvário. Esse amor, ele é inebriante, porque ele é irresistível. É um amor que nos persegue, e o que acontece no fim das contas é que eu e você só podemos ter uma atitude diante desse amor, a atitude de redenção. A gente se rende diante do amor, não tem mais nada para fazer. Eu sempre acho curioso quando a gente canta canções que falam sobre isso, né? Tipo, eu me rendo aos teus pés, Senhor, rendido estou. E a gente não para muito para pensar na imagem. A imagem é de gente que está sendo perseguida e então desiste de lutar, porque sabe que não tem mais o que fazer. Quando você cantar essas canções, pense nisso. É isso que significa se render diante de alguém. É se entregar, é saber que você não tem recursos para resistir àquilo que está sendo feito com você. Graças a Deus que a gente se rende diante de um amor que é inesgotável, inigualável e que nos abraça e nos envolve. Esse amor, ele é um amor cuidadoso, é um amor que está sempre nos protegendo, nos guardando, sustentando. Por último, esse é o amor que respeita todos os tempos, porque aconteceu na plenitude máxima dos tempos e que é perene por todos os tempos. Essa expressão, na plenitude dos tempos, é a minha expressão favorita do apóstolo Paulo, porque ela fala sobre como Deus conduz a história para que as coisas aconteçam exatamente como devem acontecer. Cristo expressa o seu amor por mim e por você na plenitude dos tempos e nos faz viver na plenitude do tempo do amor. Agora, esse momento é plenitude do tempo de você ser amado por Cristo Jesus, porque o sacrifício dele na cruz do Calvário garante isso para mim e para você, a oportunidade de experimentar esse amor inigualável em todo o tempo. Cristo não nos convida a um relacionamento que é pontuado por um ou outro dia de amor, mas para um relacionamento que é marcado por uma existência amada pelo próprio Deus. Nossos pecados são perdoados, nossas iniquidades são jogadas para longe, não existe absolutamente nada que nós possamos entregar, mas ainda assim o Senhor nos ama de maneira tão profunda, tão verdadeira, tão impactante, que morre na cruz do Calvário por mim e por você. A gente fecha essa nossa conversa dessa manhã e eu quero dizer o seguinte: muitos poemas, canções, celebrações, festas, declarações, o que mais pode ser feito, foi feito sobre amor. No entanto, o cântico máximo sobre o amor não é só o livro de Cantares, mas toda a palavra de Deus. O poema último e final sobre amor é a história da redenção, que passa por relatos poéticos, históricos, proféticos e tudo mais. Deus está pregando, recitando, conclamando um poema de amor inigualável a mim e a você. Esse amor nos afeta não em palavras, não em discurso, mas em ações redentivas, à medida que Deus age com amor no mundo. Sendo assim, esse poema ele é vivo, essa declaração ela é a suprema, porque ela toma a forma de uma pessoa. Jesus Cristo é a maior poesia de amor que o mundo já viu. Se você quer pensar numa canção de amor para cantar, se tem alguém com quem você se importa e você quer se declarar para essa pessoa, o faça pregando a verdade do Cristo, que é o maior amor do mundo, porque essa declaração ela é inigualável. As expressões de poesia de amor que a gente tem, as canções que a gente faz, as mensagens que a gente escreve, os votos que a gente faz nos nossos casamentos,
são todas pequenas amostras desse grande poema que o Senhor tem contado através da história, que tem cantado aos nossos corações. E a gente é chamado a não nos esquecermos de que a poesia do amor de Deus, ela está aí, ofertada para todos aqueles que a escutarem. E tudo que a gente precisa fazer é ter um coração que se rende diante do maior amor do mundo. Todas as vezes que você tenha de lidar com o texto de Cantares, que você se lembre que Deus está ensinando coisas sobre amor, sobre sexo, sobre casamento, sobre afeto, mas Ele está acima de tudo ensinando sobre como Ele ama com amor que ninguém mais pode amar. Como o amor dele é tudo de que a gente precisa, e junto com Ele vem todas as outras coisas. Que a nossa vida importa, que os nossos afetos importam, e que isso tudo só faz sentido se a gente experimentar essas coisas diante de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Que você não se esqueça dessas coisas, que você não se esqueça do amor, que você experimente esse amor nessa semana, que o Senhor possa te cuidar, te abraçar, te trazer para perto, para que você tenha certeza de que Ele te ama com amor inigualável. Amém? Vamos orar? Senhor Deus,